Era mais uma manhã típica na sede da construtora Horizonte, uma das maiores empresas do setor imobiliário do Brasil. O céu de São Paulo estava encoberto, prometendo chuva, e o trânsito intenso da Avenida Paulista não diminuía o ritmo frenético dos executivos que entravam no imponente edifício de vidro espelhado. Helena Mendes, 36 anos, respirou fundo antes de entrar pelo saguão principal. Seus saltos ecoavam no piso de mármore enquanto caminhava em direção à recepção. Vestia um terno azul marinho bem cortado, cabelos presos em um coque elegante, mas simples. Embora seu visual fosse impecável, havia uma tensão visível em seu olhar. "Bom dia, tenho uma reunião com o Conselho Administrativo", ela disse à recepcionista, mantendo o tom firme apesar do nervosismo. A recepcionista conferiu o sistema e assentiu. "Claro, senhora Mendes. Vinge 5º andar, sala de reuniões principal. Eles já estão aguardando." No elevador, Helena ajustou a pasta de documentos e ensaiou mentalmente sua apresentação mais uma vez. Aquela não era uma reunião comum. Após anos trabalhando nos bastidores, analisando dados e desenvolvendo estratégias que salvaram a empresa durante a crise econômica, finalmente teria a chance de apresentar seu projeto diretamente ao conselho. O que ninguém sabia era que ela também carregava um segredo que poderia mudar completamente seu futuro na empresa. Quando as portas do elevador se abriram no 25º andar, Helena foi recebida por Marcela, a secretária executiva. "Bom dia, Helena. O conselho já está reunido, mas pediram para você aguardar alguns minutos na sala de espera." "Algum problema, Marcela?" Helena questionou, sentindo seu estômago apertar. Não. Apenas questões internas sendo discutidas antes da sua apresentação." Helena assentiu e seguiu para a sala de espera. Através das paredes de vidro, podia ver parcialmente a sala de reuniões, onde 8 homens de terno e uma mulher discutiam animadamente. A mulher era Bianca Vasconcelos, 42 anos, diretora financeira e companheira de longa data do CEO, Ricardo Almeida. O relacionamento entre Bianca e Ricardo não era exatamente um segredo, embora tentassem manter discrição. Nos corredores da empresa, todos sabiam que ela havia chegado àquela posição não apenas por competência, mas também por seu envolvimento com o homem mais poderoso da organização. Enquanto aguardava, Helena revisou seus documentos uma última vez. Sua proposta de expansão internacional era ousada, mas fundamentada em dados sólidos. Ela sabia que poderia enfrentar resistência, especialmente de Bianca, que sempre se mostrou territorial quando se tratava de grandes projetos. Após 15 minutos de espera, Marcela finalmente apareceu. "Helena, pode entrar agora." Ao entrar na sala, Helena sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Cumprimentou o conselho com um aceno de cabeça e foi direcionada a sentar-se em uma cadeira vazia na ponta oposta à de Ricardo. "Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de apresentar meu projeto de expansão." Antes que pudesse continuar, notou Bianca inclinando-se para Ricardo, sussurrando algo em seu ouvido. O CEO parecia desconfortável, mas assentiu levemente. "Helena", Ricardo começou, "antes da sua apresentação, Bianca gostaria de compartilhar algumas observações." Bianca ajeitou-se na cadeira, exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos. "Colegas, analisei previamente os números apresentados por Helena e tenho sérias preocupações. A proposta parece ambiciosa demais para nosso momento atual." Helena sentiu o sangue gelar. Como Bianca tinha acesso à sua apresentação? Aqueles documentos eram confidenciais e não haviam sido compartilhados previamente. "Com todo respeito, Bianca, como você teve acesso à minha proposta antes desta reunião?" Helena questionou, mantendo a voz calma apesar da indignação. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Os membros do conselho se entreolharam. Bianca riu suavemente. "Como diretora financeira, tenho acesso a
Todas as propostas que impactam nossas finanças, querida. É meu trabalho. Na verdade, interrompeu Sérgio Mendonça, o diretor jurídico, protocolos internos determinam que propostas sejam apresentadas primeiro ao conselho antes de qualquer análise individual. Bianca lançou um olhar irritado para Sérgio antes de voltar-se para Helena. O ponto é que essa proposta é prematura. Helena tem competência para análises de dados, mas expansão internacional? Isso requer experiência que ela simplesmente não possui. Percebendo a tensão crescente, Ricardo tentou intervir. Vamos ouvir a apresentação completa antes de tirarmos conclusões. Ricardo, Bianca disse em tom condescendente, inclinando-se novamente para cochichar, mas em volume suficiente para que Helena e os mais próximos ouvissem. Essa mulher não é da diretoria, ela não entende as complexidades do nosso negócio a esse nível. O comentário atingiu Helena como um tapa. Sentiu o rosto queimar de humilhação, enquanto os olhares dos presentes alternavam entre ela e Bianca. Foi nesse momento que a porta da sala de reuniões se abriu. Marcela entrou, visivelmente nervosa, seguida por um homem alto de cabelos grisalhos que Helena reconheceu imediatamente. Eduardo Monteiro, presidente do Conselho Administrativo e principal acionista da empresa, que raramente aparecia na sede. Desculpem a interrupção, disse Marcela, mas o senhor... Monteiro fez questão de participar desta reunião. Eduardo cumprimentou a todos com um aceno, seu olhar se demorando em Helena antes de falar. Bom dia a todos. Vejo que já começaram sem mim. Espero não ter perdido nada importante. Ricardo levantou-se imediatamente. Eduardo, que surpresa! Não esperávamos sua presença hoje. Algumas mudanças requerem minha presença pessoal, respondeu Eduardo, dirigindo-se à cabeceira da mesa. Antes de continuarmos com a pauta, tenho um anúncio importante. A sala ficou em completo silêncio, enquanto Eduardo abria sua pasta e retirava alguns documentos. Após análise cuidadosa do desempenho da empresa nos últimos anos e considerando nossos planos futuros, o Conselho de Acionistas tomou uma decisão unânime sobre a liderança da construtora Horizonte. Ricardo parecia confuso, enquanto Bianca mantinha um sorriso confiante, aparentemente certa de que boas notícias viriam para ela. Por favor, todos de pé, pediu Eduardo, caminhando em direção à porta. Abrindo-a, fez um gesto para alguém entrar. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos entrou na sala, causando olhares de surpresa entre todos os presentes. Eduardo sorriu amplamente e anunciou: tenho o prazer de apresentar. Nossa nova presidente acabou de chegar. A sala inteira ficou em absoluto silêncio. Os olhares confusos se alternavam entre a mulher que acabara de entrar, Eduardo, Ricardo e Bianca, cuja expressão havia se transformado completamente. O sorriso confiante deu lugar a um semblante pálido e atônito. Gostaria de apresentar a todos doutora Laura Campos, continuou Eduardo, enquanto a mulher caminhava com passos firmes para o centro da sala. A partir de hoje, ela assume a presidência executiva da construtora Horizonte. Laura Campos, com seus cabelos castanhos curtos e um terno cinza impecavelmente alinhado, emanava a autoridade natural. Ela cumprimentou a todos com um aceno de cabeça e um sorriso sereno. É um prazer conhecê-los pessoalmente, disse Laura. Tenho acompanhado o trabalho de cada um de vocês à distância nos últimos meses, preparando-me para esta transição. Ricardo, visivelmente desconcertado, foi o primeiro a quebrar o silêncio entre os diretores. Eduardo, isso é inesperado. Acredito que deveríamos ter sido informados com antecedência sobre uma mudança desta magnitude. A decisão foi tomada pelo Conselho de Acionistas há 3 semanas, respondeu Eduardo calmamente. Preferimos manter discrição até o momento oficial do anúncio para evitar especulações no mercado. Helena observava a cena com uma mistura de surpresa e curiosidade.
A chegada de Laura Campos mudava completamente o cenário que havia imaginado para aquela reunião. Bianca, recuperando-se do choque inicial, levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Ricardo transformou esta empresa nos últimos 5 anos. Que qualificações essa pessoa tem para assumir sua posição? Eduardo manteve a calma diante da explosão de Bianca. Doutora Campos tem mestrado em administração por Harvard, doutorado em economia e mais de 20 anos de experiência em gestão de multinacionais. Sob sua liderança, 3 empresas do setor de construção foram completamente reestruturadas e se tornaram líderes de mercado. Laura, sem demonstrar qualquer incômodo com a reação de Bianca, apenas sorriu. Entendo sua preocupação, Sra. Vasconcelos. Mudanças sempre causam apreensão, mas asseguro que estou aqui para construir sobre os fundamentos sólidos que já existem. Isso é claramente uma manobra política, Bianca insistiu, olhando diretamente para Eduardo. O conselho não pode simplesmente impor uma estranha como presidente, sem considerar as pessoas que já estão aqui, que conhecem a empresa por dentro. Foi nesse momento que Laura deu alguns passos à frente, aproximando-se de Helena, que permanecia em silêncio. Na verdade, nem todos aqui são estranhos para mim, disse Laura. Helena Mendes e eu já nos conhecemos. Todos os olhares se voltaram para Helena, que agora sorria discretamente. Helena foi minha aluna na pós-graduação em gestão estratégica há 8 anos, explicou Laura. Desde então, tenho acompanhado sua carreira com interesse. Foi ela, inclusive, quem primeiro identificou os problemas estruturais que esta empresa enfrentava e desenvolveu o plano preliminar que chamou minha atenção para o potencial inexplorado da construtora Horizonte. A revelação caiu como uma bomba na sala. Bianca olhou para Helena com um misto de raiva e descrença. Você planejou isso o tempo todo, acusou Bianca, apontando o dedo para Helena. E agiu nas sombras, conspirou contra a diretoria atual. Helena finalmente se levantou, mantendo a compostura. Não houve conspiração, Bianca. Há 2 anos apresentei um relatório detalhado sobre os riscos que nossa estrutura atual representava para o futuro da empresa. Esse relatório foi ignorado pela diretoria. Então sim, busquei outros caminhos para garantir que a construtora Horizonte não afundasse devido a decisões baseadas em favoritismo e não em dados concretos. Eduardo interveio antes que Bianca pudesse responder. O relatório de Helena chegou até mim através de canais oficiais. Após análise independente, confirmamos suas preocupações. Foi quando decidimos buscar uma liderança externa para implementar as mudanças necessárias. Ricardo, que permanecera em silêncio durante o embate, finalmente falou. Eduardo, se havia preocupações sobre minha gestão, por que não conversou diretamente comigo? Tentei, Ricardo, respondeu Eduardo com sinceridade. 3 vezes nos últimos 18 meses. Mas em todas elas, nossas reuniões foram canceladas ou você apareceu acompanhado por Bianca, que dominava as conversas e descartava qualquer sugestão de mudança como desnecessária. O rosto de Ricardo demonstrou surpresa, seguida por compreensão. Ele olhou para Bianca, que evitou seu olhar. Laura, sentindo que era hora de assumir o controle da situação, caminhou até a cabeceira da mesa. Senhores e senhoras, entendo que esta é uma mudança significativa. Não pretendo revolucionar o que funciona, mas sim corrigir o que está impedindo esta empresa de alcançar seu verdadeiro potencial. Ricardo, ela se virou para o ex-CEO. Gostaria que permanecesse conosco como diretor de operações. Sua experiência será valiosa nessa transição. Ricardo pareceu considerar a oferta por alguns instantes antes de assentir levemente. Quanto à atual estrutura diretiva, continuou Laura, haverá uma avaliação de desempenho nos próximos 30 dias. Algumas posições serão mantidas, outras reestruturadas. Seu olhar se dirigiu brevemente a Bianca antes de continuar.
E já que estamos todos reunidos, gostaria de ouvir a apresentação que estava programada para hoje. Laura se virou para Helena. Acredito que você tem uma proposta de expansão internacional para compartilhar conosco. Helena sorriu, sentindo uma onda de alívio e satisfação. Sim, tenho. Isso é ridículo, exclamou Bianca, ainda de pé. Ela não tem autoridade para apresentar um projeto desse porte. Não é ninguém aqui. O comentário pairou no ar por alguns segundos, até que Laura se aproximou de Bianca com um olhar firme. Senhora Vasconcelos, acredito que houve um mal-entendido sobre a nova estrutura hierárquica. Permita-me esclarecer. A partir de hoje, Helena Mendes assume como vice-presidente de estratégia e expansão. A sala inteira pareceu prender a respiração. Bianca ficou boquiaberta, incapaz de articular qualquer resposta. Quanto a comentários sobre quem não é ninguém aqui, continuou Laura, sugiro repensarmos essa abordagem. Na minha gestão, o valor de cada pessoa será medido por sua competência e contribuição, não por seus relacionamentos pessoais ou títulos anteriores. Bianca, completamente sem palavras, deixou-se cair pesadamente em sua cadeira. Ricardo observava tudo com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia quase alívio. Laura, então, se dirigiu a todos. Agora, se me permitem, gostaria de começar oficialmente meu primeiro dia conhecendo este projeto, que, pelo que já li nos relatórios preliminares, pode transformar o futuro da nossa empresa. Voltando-se para Helena, que agora organizava seus documentos com renovada confiança, Laura sorriu. Helena, a palavra é sua. Helena levantou-se, agradeceu e começou sua apresentação, consciente de que aquele momento não representava apenas uma vitória pessoal, mas o início de uma nova era para a empresa. Enquanto falava, notou os olhares admirados dos membros do conselho, o interesse genuíno de Laura, a atenção renovada de Ricardo e, no canto da mesa, Bianca, agora com o rosto vermelho de humilhação, a mesma humilhação que tentara infligir a Helena minutos antes. A justiça, pensou Helena enquanto apresentava os gráficos de projeção de crescimento, às vezes demora, mas sempre chega. A apresentação de Helena fluía com precisão e confiança. Os gráficos projetados na tela mostravam claramente o potencial de expansão da construtora Horizonte para mercados emergentes na América Latina, começando pela Colômbia e Chile. Como podem ver pelos indicadores econômicos, Helena explicava, estes mercados apresentam uma janela de oportunidade única. Os governos locais estão investindo pesadamente em infraestrutura nos próximos 5 anos. E nossa expertise em construções sustentáveis nos coloca em posição privilegiada. Laura ocasionalmente fazia perguntas incisivas que demonstravam seu profundo conhecimento do setor. O restante do conselho parecia impressionado, exceto por Bianca, que permanecia calada, com os braços cruzados e uma expressão amarga. O mais importante, continuou Helena, é que já temos contatos estabelecidos com autoridades locais e potenciais parceiros. Nos últimos 6 meses, conduzi reuniões preliminares que confirmaram o interesse em nossa proposta. Você conduziu reuniões internacionais sem autorização da diretoria? Interrompeu Bianca. Isso viola completamente nossos protocolos internos, Laura interveio. Na verdade, senhora, Vasconcelos, essas reuniões foram aprovadas por Eduardo e pelo Conselho de Acionistas como parte da análise de viabilidade do projeto. Tudo devidamente documentado. Eduardo assentiu, confirmando a informação. Isso é inacreditável, murmurou Bianca, afundando-se em sua cadeira. Helena concluiu com um cronograma detalhado. Com os recursos adequados, podemos iniciar as operações no Chile em 6 meses e na Colômbia em até 1 ano, projetando um retorno sobre investimento de 22% já no 2º ano. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos. Até Ricardo, que inicialmente parecia reticente, demonstrava entusiasmo.
Impressionante, Helena, comentou Sérgio, o diretor jurídico. Você realmente fez sua lição de casa. Laura se levantou. Como minha primeira decisão oficial como presidente, aprovo o plano de expansão internacional conforme apresentado, com Helena liderando a operação. O anúncio foi recebido com aprovação. A reunião parecia encaminhar-se para o fim quando Bianca levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Vocês estão ignorando completamente os riscos financeiros. Este projeto pode comprometer toda a nossa operação nacional. Ricardo, você vai permitir isso? Todos os olhares se voltaram para Ricardo. Bianca, os números são sólidos, respondeu ele com cautela. Helena apresentou um plano consistente e Laura tem experiência em expansões internacionais. Acredito que devemos seguir adiante. A resposta de Ricardo pareceu atingir Bianca como um golpe físico. Então é assim, depois de tudo que fiz por você, por esta empresa? Bianca, Ricardo tentou acalmar a situação. Podemos discutir isso em particular depois. Não há nada para discutir, respondeu ela, recolhendo seus pertences. Está claro que minha opinião não tem mais valor aqui. Talvez seja a hora de reconsiderar minha posição nesta empresa. Laura observava com calma. Senhora Vasconcelos, entendo sua frustração. Mudanças são difíceis. Se quiser discutir seu futuro na empresa, minha porta estará sempre aberta. Bianca lançou um olhar furioso para Laura. Não preciso de sua condescendência. Ricardo, precisamos conversar. Agora. Sem esperar resposta, Bianca saiu, lançando um último olhar de desprezo para Helena. Bem, disse Laura, sugiro encerrarmos esta reunião e retomarmos após o almoço para discutir os próximos passos. Os membros do conselho começaram a se dispersar. Laura aproximou-se de Helena. Excelente trabalho, não esperava menos de você. Obrigada pela confiança, respondeu Helena. Estou ansiosa para começar. Laura sorriu. A verdadeira jornada começa agora e prepare-se. Bianca não vai desistir facilmente. No escritório de Bianca, ela confrontava Ricardo. Como você pôde me abandonar daquela forma? Na frente de todos. Ricardo suspirou. Bianca, você precisa entender. A situação mudou. Eduardo tomou uma decisão como acionista majoritário. E você simplesmente aceitou? Sem lutar? Sem defender sua posição como CEO? O que você queria que eu fizesse? Que eu jogasse fora 20 anos de carreira por orgulho? Laura Campos é respeitada no mercado e tem o apoio dos acionistas. Bianca riu sem humor. Ah, claro. E você já está pronto para ser o cãozinho de estimação dela, não é? Diretor de operações, Ricardo Almeida, reduzido a um cargo subordinado. É um cargo importante, defendeu-se Ricardo, embora sua voz traísse insegurança. E temporário. Quem sabe no futuro? Futuro? Que futuro? Aquela mulher vai desmantelar tudo que construímos. E Helena, aquela víbora, planejou isso durante anos, esperando o momento certo para nos apunhalar pelas costas. Ricardo sentou-se pesadamente. Talvez tenhamos cometido erros, Bianca. O relatório que Helena apresentou há 2 anos, eu nem cheguei a ler completamente, porque você disse que era irrelevante. Era irrelevante? Pura especulação teórica de alguém tentando aparecer. Mas os acionistas não pensaram assim, não é? Ricardo olhou diretamente para ela. E agora estamos nesta situação. Bianca o encarou por alguns instantes. O que exatamente você está insinuando, Ricardo? Não estou insinuando nada. Só acho que precisamos ser realistas. A construtora Horizonte vai seguir um novo rumo e temos 2 opções: adaptar-nos ou sair. Bianca aproximou-se da mesa, apoiando as mãos sobre ela. Tem uma terceira opção que você não considerou. E qual seria? Os olhos de Bianca brilharam com determinação fria. Podemos lutar, mostrar a Eduardo e aos outros acionistas que esta mudança foi um erro, que Laura Campos e sua protegida Helena não têm o que é preciso para liderar esta empresa. Ricardo franziu o senho. O que você está planejando, Bianca?
Nada ilegal, se é isso que te preocupa, ela respondeu com um sorriso frio. Apenas vou garantir que nossos novos líderes enfrentem desafios adequados. E quando fracassarem, estaremos lá para recolher os pedaços. Bianca, não acho que seja uma boa ideia. Claro que não acha, ela cortou. Você sempre preferiu o caminho mais fácil. Foi assim que chegou à presidência, não foi? Sendo protegido do antigo presidente, jamais arriscando, jamais realmente lutando. As palavras atingiram Ricardo como uma bofetada. Ele a encarou como se a visse pela primeira vez. É isso que você pensa de mim? Depois de todos esses anos? O que penso, respondeu ela friamente, é que você precisa decidir de que lado está. Do lado daquela usurpadora e sua pupila, ou do nosso lado? Sem esperar resposta, Bianca saiu, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos conflitantes. 2 semanas depois da reunião que mudou a hierarquia da construtora Horizonte, Helena trabalhava em seu novo escritório no andar executivo quando recebeu uma ligação da TI. Helena, é o Carlos. Temos um problema. Os arquivos do projeto internacional foram bloqueados. Como assim bloqueados? Perguntou ela, sentindo um aperto no estômago. Alguém com credenciais administrativas alterou as permissões. Estamos tentando reverter. Mal desligou, Laura entrou com expressão preocupada. Acabei de receber uma ligação do banco. A linha de crédito para a expansão foi congelada por irregularidades. Os arquivos do projeto também foram bloqueados, informou Helena. Bianca. Ela ainda tem influência aqui, concordou Laura, e está determinada a nos sabotar. Nesse momento, Ricardo apareceu à porta. Posso ajudar? Ofereceu. Sei o que Bianca está fazendo e conheço todas as manobras dela. Por que ajudaria? Questionou Helena, desconfiada. Ricardo suspirou. Porque você estava certa, Helena. Seu relatório de 2 anos atrás, finalmente li por completo. Ignorei porque era mais fácil seguir o caminho que Bianca traçava. O que propõe? Perguntou Laura. Posso resolver o problema dos arquivos. Tenho contatos na TI. E quanto ao banco, conheço o diretor pessoalmente. Laura estudou Ricardo por alguns instantes. E em troca, a chance de corrigir meus erros, respondeu ele, e talvez recuperar um pouco do respeito que perdi. Laura assentiu. Vamos trabalhar juntos. Mas uma única indicação de traição, e será o fim. 3 dias depois, Helena encontrou Bianca no corredor. Helena, disse Bianca com um sorriso falso, ouvi que seu projetinho está de volta aos trilhos. É impressionante como problemas técnicos surgem do nada, não é? O mundo corporativo é cheio de surpresas, mas não se anime. Expansões internacionais são complexas, tantas coisas podem dar errado. É por isso que planejamos meticulosamente, retrucou Helena. A propósito, estamos revisando todos os contratos com fornecedores, especialmente a Silveira Construções. O sorriso de Bianca desapareceu. Cuidado, Helena, você está brincando com fogo. Estou apenas fazendo o meu trabalho. A diferença é que agora tenho autoridade para agir quando vejo algo errado. Bianca deu um passo à frente. Você acha que venceu, não é? A insignificante analista que virou vice-presidente da noite para o dia. Aproveite enquanto pode. Sua queda será tão rápida quanto sua ascensão. Diferente de você, Bianca, não cheguei onde estou por conexões pessoais. Cheguei por competência. É por isso que nunca entendeu o valor do meu trabalho. Sua arrogante, sibilou Bianca. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, respondeu Helena calmamente. E agora, tenho uma empresa para ajudar a liderar. Na manhã da viagem ao Chile, a equipe se preparava no saguão principal, quando Ricardo sugeriu uma mudança de planos. Bianca vai agir enquanto vocês estiverem fora. Planeja apresentar denúncias falsas ao conselho. Laura pensou rapidamente. Alguém precisa ficar para enfrentá-la. Eu posso ir ao Chile no lugar de Helena, sugeriu Ricardo. O projeto é dela, mas alguém que conhece as táticas de Bianca precisa ficar aqui. Helena concordou.
Confio em você para representar a empresa. E confesso que gostaria de estar aqui quando Bianca tentar seu próximo golpe. Então está decidido, concluiu Laura. Ricardo vai ao Chile e nós defendemos o forte. Enquanto reorganizavam a equipe, Helena refletia sobre sua transformação. De analista ignorada a vice-presidente respeitada, enfrentando abertamente a mulher que por anos a havia menosprezado. A justiça, como pensara antes, às vezes demora, mas sempre chega. Uma semana depois, Bianca entrou na sala do conselho carregando uma pasta grossa de documentos. Senhores, tenho evidências de irregularidades graves no projeto de expansão. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu. Helena e Laura entraram, seguidas por Eduardo Monteiro. Que coincidência, comentou Laura. Também temos algo importante para apresentar. Helena colocou um pendrive na mesa. Uma auditoria completa dos contratos com a Silveira Construções nos últimos 3 anos, mostrando sobrepreço sistemático e o relacionamento familiar entre a Senhora Vasconcelos e o proprietário. Bianca empalideceu. Isso é absurdo. Uma tentativa desesperada de desviar a atenção das irregularidades que descobri. Eduardo examinou os documentos que Bianca trouxera. Estas supostas irregularidades, todas envolvem decisões que precisariam de sua aprovação como diretora financeira, Senhora Vasconcelos. Exatamente, exclamou Bianca. Elas agiram sem minha autorização. Na verdade, interveio Helena, abrindo seu laptop, temos todos os e-mails e aprovações assinadas pela própria Senhora Vasconcelos. Ela estava tão ocupada sabotando o projeto que esqueceu de verificar o próprio rastro digital. O conselho examinou as evidências em silêncio tenso. Finalmente, Eduardo falou. Senhora Vasconcelos, em vista destas revelações, o conselho solicita sua renúncia imediata. Bianca olhou em volta, buscando apoio e encontrando apenas rostos severos. Vocês não podem fazer isso comigo. Dediquei anos a esta empresa. E será lembrada por sua contribuição, disse Eduardo firmemente. Mas seu tempo aqui acabou. Quando Bianca saiu derrotada, Helena trocou um olhar significativo com Laura. A batalha estava vencida, mas a verdadeira jornada, transformar a construtora Horizonte em uma empresa verdadeiramente ética e inovadora, apenas começava. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem de Ricardo do Chile. Contratos iniciais assinados. Parabéns, vice-presidente. Você merece cada conquista. Helena sorriu, pensando na longa estrada que a trouxera até ali. De analista ignorada, a peça fundamental na transformação de uma das maiores empresas do país. Tinha sido uma jornada difícil, mas cada obstáculo superado apenas confirmava o que sempre soubera. Com competência, integridade e perseverança, até as barreiras mais altas podem ser derrubadas.